pode aceitar ou seguir Jesus, que é um judeu, que é o Messias, para esse grupo do judaísmo, porque o judaísmo é totalmente fracionado naquele momento, e o cristianismo vai se tornar também um negócio fracionado, não é uma linha reta, e vai ter muita ramificação. Então os cristãos, depois dos dois concílios, a igreja bem dividida. O último dele é que Paulo, quando ele chega para trazer notícia dessa região, Tiago fala: Paulo, antes da gente começar aqui, Paulo não traz dinheiro dessa região, a igreja está nesse momento muito difícil. Tiago fala: Paulo, olha, o pessoal está achando que você está deixando de ser judeu, faz um voto, raspa lá o cabelo, a igreja que vai pagar tudo, vai no templo, faz para todo mundo ver que você continua judeu. É nessa ida que ele é preso e a vida toda dele agora daqui para frente vai tocar como preso, vai escrever como preso. Bom, então as pessoas dessa região vindo do cristianismo, que é uma seita do judaísmo, nesse momento estão causando esse problema. Agora, depois alguns cristãos continuam, voltam para Jerusalém, os judeus também, tal, mas tem a 132 para 38, se conhece como o imperador Adriano. O imperador Adriano não considera muita diferença entre cristãos e judeus. E ele bate firme, ele fala: quer saber? Eu vou apagar a memória desse povo, desse lugar. E ele pega Jerusalém e cimenta, cria uma cidade chamada Aélia Capitolina. E ele faz como? Ele fala: bom, aqui tem história o que de Jesus? Ah, tem. O que foi aqui? Aqui foi tal coisa. Cimenta e põe um templo a Júpiter. E aqui? Aqui também aconteceu tal coisa. Para evitar de os judeus ir no lugar deles, o cristão ir no lugar deles, e aquela história ficar gravada ali, cimenta e põe um templo lá. Daí é paganismo, eles não vão se envolver com isso mesmo, tal. E ele cria então a Aélia Capitolina. 130 e poucos. 132 a 130. Aí nós continuamos. O cristianismo, o crescimento do Império Romano, vai se tornar uma religião, vai se tornar não, já entra como uma religião não lícita, ilícita. E o que acontece é que quando Constantino vai aparecer no jogo, Constantino entende que a trama social, daquilo que ele vai governar, apesar das perseguições, disso, daquilo e tal, é muito cristão. Houveram um pouco antes as perseguições de Diocleciano, muito severas, por alguns anos. Mas apesar da perseguição, o cristianismo só cresce. E ele então agora vê que ele vai então governar sobre esse povo perseguido. E esse povo perseguido que faz parte dessa trama social do Império de Constantino agora, tem um problema, estão rachando eles. Constantino vê que se eles racharem, vai ser muito ruim para o império dele. Então o que acontece? Uma das primeiras coisas que ele vai fazer é transformar o cristianismo em uma religião lícita, uma religião lícita. Não na região do império. No futuro isso vai acontecer. Mas agora o cristianismo é uma religião lícita. Quer dizer, todo mundo que vem da perseguição de Diocleciano, muita gente quando começou a perseguição de Diocleciano falou: eu não sou mais cristão, então. Não sou, abandonou, porque senão ia perder propriedade. Agora eles começaram a voltar. E daí a igreja falou: mas esse camarada que traiu a gente vai voltar agora? Começam esses debates. Bom, agora que é uma religião lícita, não é a do Império, foram legalizadas outras religiões, esse debate agora sobre a natureza de Jesus. Esse debate, ele surge no norte do Egito, ali perto do delta do Nilo, de Alexandria, e um bispo vai começar a levantar essa ideia, falar: não, Jesus é um ser criado por Deus, por isso ele é inferior a Deus. E nesse momento, como há muito tempo já, o cristianismo está muito invadido pelo linguajar do helenismo, cultura grega.
E daí o debate todo vai começar a se dar em cima do linguajar grego, porque esse debate não existe na Bíblia. Será que Jesus é mesmo a essência do Pai dele? Ele é mesmo isso do Pai dele? O que é diferente? Tal. E um bispo de Alexandria, chamado Ário, começa com suporte. Em Alexandria eles se unem, já dá uma briga ali. E Constantino fala isso vai dar coisa ruim. E o Estado, agora eu vou tentar mudar isso na cabeça de você. Sempre a gente acha que Niceia é a questão de Ário e Atanásio, diga se Jesus é a mesma essência do Pai ou não. Mas eu vou falar, a verdadeira luta de Niceia é uma luta do Estado, para tentar não destruturar o cristianismo. Então Constantino, com o dinheiro do Estado, convoca todos os bispos da região, Alexandria, Cairo, de toda a Ásia, o de Roma não vem que ele está bem velhinho, mas ele mandou um representante, da Espanha e tudo isso aí. E daí eles chegam, e agora muitos são favoráveis à área, mas Constantino dá uma linha. Lembra que Constantino ele é pagão, ele entra vestido de sol, bem, né? Ele meio que se dá uma de bispo também. E daí vão decidir o que o Estado vai querer que seja a natureza de Jesus, para o Estado não partir, está partindo. Pelo menos esse grupo cristão, que é um grupo muito grande do Estado, está rachando. Então vai haver uma discussão. Um dos bispos, o bispo Nicolau, que vai virar o Papai Noel depois, sai na mão. E depois ele viu o Papai Noel, acalmou, virou o Papai Noel no futuro. Mas ali ele saiu na mão, deu uns socos num lá, foi preso. Mas depois que veio, recebeu uma santidade lá mesmo, voltou à reunião. Mas o que acontece? Ele era do nosso onde? São Nicolau foi pro outro. É isso. Aí o que acontece? Há uma decisão. Qual que é a decisão? A decisão é que nós vamos decidir que Jesus é homoousia, mesma essência do Pai. Porque se ele foi criado, por alguns textos da Bíblia dá a entender isso talvez, ele, por exemplo, é o primogênito da criação. Então você vai falar, se é o primogênito, é o primeiro criado da criação. Tem uma outra ideia, o primogênito é aquele que faz as ações do Pai na história. Então você fala, não, ele é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro que morreu? Não. Ele é o primogênito da criação. Ele é o primeiro criado ou é o que executa a criação no lugar do Pai? Então vai ficar decidido que Jesus é a mesma essência do Pai. Sem princípio, sem fim, ad eternos, pré-ad eternos, pós. Mas isso, o jogo, qual que é? É manter a unidade do Império. Então essa é uma jogada política. Um bispo que está nessa reunião, que é o bispo de Jerusalém, que é o Macários, a gente não sabe se com Constantino ou com a mãe dele, ele vai conseguir financiamento do Estado para voltar em Jerusalém e resolver aquele problema que Adriano fez, que foi de apagar tudo, cimentando toda Jerusalém, criando a ilha capital. Então ele volta com dinheiro estatal e ele vai mudar a percepção do cristianismo. O cristianismo, que está muito influenciado pelo helenismo, pela filosofia grega, está discutindo, Jesus é a mesma essência, a mesma natureza, não é isso, usando o palavreado grego, a literatura grega. Macários fala, nós vamos mudar isso. Como? Nós vamos criar um cristianismo tático, de experiência, não da filosofia. Então ele volta agora para Jerusalém, com o recurso do Estado, e agora, como que ele vai fazer para achar os lugares? Ele vai, se tem um templo ajudeiro aqui, por que está um templo ajudeiro? Porque Adriano colocou porque tinha um cozinho, então vamos escavar. E aí quando você pega dinheiro do Estado, você tem que provar que está funcionando. Olha, aqui Jesus morreu. E de fato alguns lugares são verdadeiros que acharam nessas escavações. E outros não, porque depois que você cava, você tem que justificar no relatório. Olha, gastei aqui, até hoje não é assim?
300 mil para cavar isso aqui, poderia ter cavado com 1.000, nós tem 300 mil, mas por quê? Aqui Jesus caiu de joelho, mas está muito fundo, então tivemos que cavar muito. Aí já põe uma coisa, Jesus de joelho, uma estátua, e os cristãos agora vêm para Jerusalém para fazer uma peregrinação em Cristo. Então ele consegue migrar esse cristianismo do helênico, vamos dizer, cristianismo preocupado com a essência das coisas, a filosofia, essa explicação, e agora passa para o cristianismo tático. Mas isso graças ao problema que é resolvido aqui em Nicéia. E essa questão, o império não mais é dividido porque agora voltou. Agora, quando o Estado assume esse controle, o Estado que bancou isso, o Estado que convocou todo mundo, essa é uma ação do Estado, não é da igreja. Foi via igreja. Agora a igreja vai começar, daqui para frente, a ter cada vez mais conexão com o Estado, até o momento que ela se torna o próprio Estado. E ela passa a ter função executiva. Né? Quando ela se alia o Estado, o executivo do Estado passa a ser da igreja. No futuro, a igreja vai ser o próprio Estado. E com função executiva, o que mistura? Quando o que esse concílio vai criar? A ideia do herege. Você não aceitou isso? Herege. E a ideia do outro, você vai ser um ortodoxo. O herege não é só herege para a igreja, ele é herege para quem também? O Estado. O Estado pode puni-lo, o seu executivo, porque agora está cometendo o crime do Estado também. Isso só vai crescer agora, para frente vai se tornar muito mais forte. Então é isso. A esse lugar marca isso. O início da intervenção estatal na igreja. Lá, a igreja que era uma associação de pessoas que seguiam Jesus em Jerusalém, entrando em choque por não saber como resolver, as pessoas dessa região aceitando Jesus, agora passa a ter o Estado a toma e ela começa a ter funções executivas do Estado, que vai piorar. Tem um detalhe que é preciso ficar bem claro, né, com relação ao Concílio de Nicéia, que é o seguinte: não foi aqui que se definiu a divindade de Jesus, não foi aqui que se definiu o cânon, os livros que compõem o Antigo e o Novo Testamento. Né? O Concílio apenas ratificou uma crença que já era bíblica, na verdade. Né? Aqui não é de bom ouvir, a gente já via a Bíblia nesse momento, aqui nesse local, outros a gente vai fazer isso, né? Mas será um bom local para a gente relembrar alguns textos em memória e praticar algo que talvez no futuro aconteça. Não temos a Bíblia física, mas temos aqui. Né? Então, lembrando, 300 bispos reunidos aqui nessa localidade, em Nicéia, ou Esmir, e vieram discutir, né, especialmente aquela ideia de Ário, bispo Ário, que algumas pessoas ainda hoje trazem, né? De vez em quando a gente vê alguns grupos por aí dizendo que Jesus foi gerado, Jesus teria tido um princípio na eternidade, enfim, são todas ideias que acabam, em minha opinião, minimizando aquele que é eterno, como Deus Pai é eterno, como o Espírito Santo é eterno. Né? Nós temos textos bíblicos, para nós que cremos também em Ellen White, como serva do Senhor, inspirada. Também temos textos claríssimos dela, Desejados Nações, por exemplo, em que ela diz assim, que Jesus ele tem vida derivada, né? Mas ele é um em essência com o Pai. Eu quero agora ver como é que está a memória de vocês e já fica algumas coisinhas para o quiz, no ônibus, né? João 1:3, muito anterior ao Concílio de Nicéia, obviamente, né? Teve o aspecto político que ele já descreveu aqui, né? E agora o aspecto mais teológico, né? O que João, o apóstolo João, aquele que era o mais íntimo de Jesus, aquele que andou de perto mesmo, aquele que recostou a cabeça no peito de Jesus na Santa Ceia, estava lá na cruz, né? Ali pertinho de Jesus. O que João testemunha sobre a divindade de Jesus logo na entrada, logo no início do seu evangelho? Lembra as palavras? No princípio era o Verbo, No princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vai faltar camiseta, pastor? O pessoal aqui está muito afiado. E ele diz mais: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele Nada do que foi feito se fez. Parabéns, estou muito feliz de ouvi-los assim em coro, né? Então João, para mim, é a maior testemunha. E ele diz: Jesus é Deus. Ele escreve seu evangelho, como veremos mais adiante,
registrando 7 sinais importantes que atestam a divindade de Jesus. Depois temos Romanos 9,5, em que o apóstolo Paulo, hoje diríamos assim, que ele usa um argumento genético para falar sobre a divindade de Jesus. Eu acho que é um pouco mais difícil, né? Ele fala mais ou menos assim, galera. Em natureza, Jesus é um judeu. Ele nasce de uma judia. Ele vem do povo judeu. Porém, ele é Deus acima de tudo. Mais ou menos o que Miqueias 5:2 também diz. 700 anos antes de Jesus nascer. Lembra dessa profecia? Tu, Belém Efrata, de ti me sairá aquele, né? Só que ele diz assim, cujas origens ou sua existência vem desde os dias da eternidade. O que é eternidade? Tem começo? Tem fim? Então Miqueias afirma a divindade de Cristo, ou melhor, a sua pré-existência, né? A sua eternidade nesse texto, mais ou menos como diz Paulo em Romanos 9,5. Nós temos também o Salmo 23, verso 1, esse é fácil. O Senhor É meu pastor. Mas em João 10:11, Jesus disse, eu sou Pastor, bom pastor. Quem é o pastor? É o Senhor Yahvé ou é Jesus? Tanto faz. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento colocando o bom pastor como sendo Yahvé ou Jesus. Eclesiastes 12:7, o que diz lá? Ali diz que o fôlego de vida, o ar, né, ele volta para Deus quando a pessoa morre. É o fôlego, não é a alma somos nós, né? Só que em Atos 7:59, Estevão, sendo apedrejado, diz, Senhor Jesus, recebe o meu pneuma, que é o equivalente ao ruach, recebe o meu espírito, o meu fôlego. E agora? O fôlego volta para Deus, Yahvé, ou volta para Jesus? Tanto faz. Tanto faz, né? Tanto faz. Temos Tito 2,13, Paulo diz assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Paulo atesta aí a divindade de Jesus e fala da volta dele. Né? Quem é que vem? Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isaías 9:5-6, de novo, lá para trás, séculos antes de Jesus nascer. O que Isaías fala sobre o menino que nos foi dado? Quais seriam os seus nomes? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se o menino é o Pai da Eternidade, como ele pode ter tido começo de dias? Ele existe, ele é eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito. E aí, para a gente finalizar essa sequência aqui, que vamos muito bem com o quiz, né? João 8:58, Jesus quase foi apedrejado. Por quê? O que ele diz de sério ali? Antes que Abraão existisse, Eu sou. Eu sou. E esse eu sou ali, no grego, ego eimi, ele corresponde ao anihu, no hebraico, que quer dizer eu sou. Quando Deus aparece a Moisés na sarça, e Moisés pergunta, mas quem és tu? A quem devo anunciar? Eu sou o que sou. Né? Anihu é a mesma expressão usada por Jesus no grego lá, né? Colocada ali por João, registrada por João em grego. Ego eimi. Por que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus? Por blasfêmia. Ele se compara, ele se diz Deus. Aliás, toda vez que ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou, é a afirmação de sua divindade. E João diz, é ele, né? Registra isso, é ele. Então Jesus seria apedrejado se realmente fosse um ser humano. Mas como ele era o próprio Deus encarnado, não era uma blasfêmia. Então, repito, aqui não foi descoberta a divindade de Jesus em Niceia. Ela foi afirmada. E aí, aquela heresia ariana foi deixada, entre aspas, né? Alguns de vez em quando trazem isso e são, assim, pessoas que negam a palavra de Deus. E eu escrevi um detalhe aqui embaixo, eu vou depois deixar com vocês essas informações todas, tá? Cada dia que a gente falar alguma coisa, eu coloco no grupo lá para vocês, tá? Vocês vão ter o roteirinho teológico todo aí. Jesus é Deus que se fez homem, morreu por nós. Essa compreensão muda tudo na vida de uma pessoa, sim ou não? Sim. Muda tudo, né? Mudou a vida dos discípulos, que tinham medo, estavam preocupados com cargos e de repente a cabeça deles deu uma guinada. Não estavam mais preocupados com cargos políticos, com posições, nem se preocupavam mais com a própria vida. Querem me matar? Fique à vontade. Vão me crucificar? Que seja de cabeça para baixo, como diz a tradição em relação a Pedro. Né? O que mudou na vida deles? Algo muito sério, muito marcante, né?
E me digam, faz ou não faz diferença essa compreensão nessa nossa expedição? Nós estamos seguindo os caminhos de pessoas que viveram por Jesus, de pessoas que amaram Jesus, que morreram por Jesus. Paulo vai ser decapitado por Jesus. João foi preso por Jesus. E o que nós faremos quando voltarmos, enquanto estivermos aqui? Deus reafirma nossa fé. Deus ele fortaleça nossas convicções. Que nós amemos mais Jesus, mais ainda do que já amamos, né? Ao termos passado por esses lugares tão importantes. Amém. Vamos lá conhecer? Precisa.